Olá, bem-vindo ao meu canal, me chamo Stephanie e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Vim contar para vocês a minha experiência com a minha loja física. Estamos no ano de 2025 e hoje é o dia, vou mostrar aqui para vocês, hoje é dia 9 de outubro. Quando foi no dia 8, gente, ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, dia 9 de outubro. Quando foi na madrugada de ontem, no dia 8, eu senti uma vontade enorme de gravar para contar a minha experiência. Na verdade, já tem um tempo que eu quero gravar para aqui pro YouTube. Desde quando eu tinha minha loja, só que eu sempre procrastinava, meninas e meninos, né? Sempre procrastinava, sempre falava, vou gravar, vou fazer, e eu nunca fazia. Perdia horas e horas fazendo várias outras coisas, muitas vezes, tipo, subindo e descendo direct, e eu nunca vim fazer algo que eu realmente queria, né? E era um dos objetivos que era esse ano, era gravar um vídeo aqui pro canal, pra quando chegar determinado lá pra frente, eu olhar e falar, caramba, eu era assim, sabe? Ficar como uma experiência, né? Gente, sem enrolação, como vocês podem ouvir, começou a latir o cachorro da minha vizinha. Nunca eu escutei esse cachorro latindo. E hoje, como que eu falei que eu ia gravar o vídeo, começou a latir, mas eu vou gravar assim mesmo, peço desculpa. E vamos lá para minha experiência. Fiquei com a minha loja física há 3 anos. E quando foi em janeiro de 2025, eu já não estava mais animada com a minha loja. Eu não sei explicar exatamente o que foi, mas foi vários fatores para mim tomar essa decisão, né? E tava falando, falei, não, não tô me sentindo mais bem na minha loja, não tava fazendo mais por amor. E uma coisa que tava acontecendo muito, que tava, quando eu estava chegando na minha loja, era... Gente, eu ficava muito bem na minha casa, na rua, mas quando chegava na minha loja, eu não sei explicar. Era um cansaço, era um desânimo. E era engraçado que as clientes chegavam na loja e falavam, eu amo vir nessa loja. Essa loja transmite paz, sabe? Essa loja é leve. E sempre, quando as pessoas entravam na loja, falavam, sua loja tem um brilho. E eu não conseguia enxergar esse brilho que a minha loja tinha. E muitas vezes eu chego lá na minha loja, eu começava a me cobrar. Então, na minha casa, eu tinha várias ideias, mas quando eu chegava na loja, eu não conseguia trabalhar direito, eu ficava ruim, me dava uma dor de cabeça, gente, que eu não sei explicar. Era muito surreal. E as pessoas falavam que era cansaço, contratei uma pessoa, mas não conseguia delegar funções também para ela. Ficava na minha casa e ela ficava na loja, e muitas vezes eu via nas câmeras que não estava sendo aquilo que eu tinha combinado com a pessoa. E até para vocês verem, até para falar que não estava dando certo mais, até para demitir ela foi muito complicado, né? Porque ela precisava do serviço. Enfim, então eu comecei a me sobrecarregar muito. Então era eu para ir no Brás, eu para editar, colocar a precificação nas coisas, eu para organizar, eu para atender, era eu para absolutamente tudo. Eu para tirar as fotos, era eu para tudo. E eu não tinha vida. Eu trabalhava, a minha loja abria de terça a domingo, né? Eu só tinha a segunda para fazer compra, para me cuidar, para ser filha, para ser namorada. E eu perdi muitas coisas com isso, muitas coisas mesmo. Muitas vezes eu falava, não vou... Me chamavam para sair num feriado e eu falava, não, eu preciso trabalhar, né? E as pessoas falavam, Stephanie, você é tão nova, você vai viver sua vida e tudo mais. E eu não, tava priorizando o trabalho. Só que você priorizar o trabalho quando você faz tudo no estabelecimento, na sua loja, é muito difícil, gente, muito difícil mesmo. E eu fui levando durante esses 3 anos, né?
Colocava mais uma pessoa depois, só quando era final do ano, quando era em dezembro, porque era impossível trabalhar novembro e dezembro sozinho. Então eu colocava sempre mais uma ou duas pessoas para estar me ajudando. E fiquei muito apegada à minha loja. Não tinha uma pessoa que não falava como a sua loja era linda, que minha loja parecia uma loja de boneca. Gente, eu sonhei com tudo que eu consegui, eu sonhei. Desde ser um provador, uma placa, um manequim, um expositor, tudo que tinha na minha loja eu sonhei com cada item e eu consegui durante esse tempo que eu tive de loja. E ainda eu escutei pessoas falando também que foi tudo muito rápido, né? Porque muitas pessoas não conseguem mudar de ponto. Eu abri minha loja, eu não sei se eu consigo deixar uma foto, porque eu não sei como que faz isso, mas eu vou tentar colocar uma foto de como era a minha loja para vocês verem quando eu comecei. E depois desci para um lugar que era um lugar que eu sempre quis estar, mas tudo mudou depois que eu desci para esse ponto, que foi uma indicação, né? Uma pessoa me indicou. E depois aconteceu algumas coisas entre eu e essa pessoa que também não vem ao caso. E eu escutei dessa pessoa, eu não escutei, né? Eu escutei que ela falou para outras pessoas que chegavam em mim falando que se minha loja tava ali, eu tinha que dar graças a Deus a ela, porque foi ela que me indicou. E tudo mudou depois que eu desci pra lá e aí eu comecei a reformar a minha loja, comecei a deixar do jeito que eu sempre quis, tudo rosinha. E como eu disse pra vocês, as pessoas falavam, meu, essa loja parece uma loja de boneca, seu manequim. Eu vou também tentar deixar uma foto aqui pra vocês, vou ver como que faz. Enfim, e tudo mudou, gente. No começo era mil maravilhas, mas depois que aconteceu várias coisas, eu comecei a me sentir muito ruim mesmo. E eu não conseguia estar na minha loja, né? E depois, quando eu decidi fechar, por não me sentir mais bem, ia no hospital e os médicos falavam não era nada. Foi uns meses muito estranho assim que eu vivi, que até hoje eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu. Não sei. E, consequentemente, não estava trabalhando muito bem, as vendas não estavam mais daquele jeito que estava sendo no início. Tentei relevar, porque tem uma amiga lojista que falava, Stephanie, é a crise que a gente tá vivendo, né? Realmente não tá lá aquelas coisas. E relevei. Falei, não é só comigo. Só que quando perdi o encanto de ir fazer compras, perdi o encanto da minha loja. Eu acho que posso dizer assim, eu perdi o encanto quando eu estava na minha loja. E não estava dando certo eu deixar uma pessoa lá na loja, porque a pessoa estava fazendo por fazer. E eu falei, não tem como eu ficar pagando uma pessoa assim pra pessoa fazer por fazer. E aí que eu decidi fazer o quê? Vou ficar na minha casa, né? Vou me cuidar. E vou ficar com a minha loja fechada. Gente, juro pra vocês, eu fiquei com a loja fechada durante 3 meses. 3 meses eu fechei a minha loja, pagando aluguel, sem estar na loja. E eu tava com um ego, tipo, eu não vou fechar minha loja porque eu não... que o povo vai pensar de mim? A minha mãe, a minha família falava, meu irmão falava, não tem lógica, você tá com um estabelecimento fechado, você não tá trabalhando lá e não quer se desfazer desse ponto só pra você não dar o gosto, né? E aí que eu descobri algumas coisas também. Gente, desculpa esse toque que eu tenho, que eu sou assim mesmo, viu? Vamos lá. Então, eu fiquei 3 meses pagando, né, um ponto comercial, água, luz, fechado, porque eu tava com ego. Eu falava, eu não vou fechar minha loja, eu deixei minha loja linda. Eu troquei piso, eu fiz negócio na parede, e foi tudo com meu dinheiro, porque o proprietário desde o início falou, Stephanie, qualquer melhoria que você fizer no ponto vai ser, não posso descontar. E eu falei, ok, né, a loja tá vendendo, eu tô com dinheiro. Coloquei o piso que eu quis, também é um piso de madeira. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem, se eu conseguir, como era a minha loja.
as paredes não era lisa, era tipo, tinha azulejo nas paredes, né? O piso também, eu não curti o piso que tava lá, então eu falei, contratei uma pessoa pra tirar, né? Os azulejos, deixar tudo retinho. Paguei uma pessoa pra colocar o piso vinílico lá também. Meu sonho era ter aquelas placas de ACM, então coloquei a placa, até que a placa tá lá no estabelecimento até hoje. Gente, deixei a loja coisa mais linda. Falei, quer saber, agora eu vou comprar de tudo. E eu falei, eu vou me desfazer agora de tudo? Não. Então eu fiquei 3 meses pagando a minha loja sem estar por ego. Falei, não quero... O que esse povo vai pensar de mim? O povo vai falar que eu fali, que eu isso, que aquilo. E tava muito preocupado para o que as pessoas... Gente, o cachorro ignora, por favor. Senão eu não vou gravar. E tava muito preocupada com o que as pessoas iam falar de mim, sabe? Falei, meu Deus, as pessoas vão achar que eu fali, que não sei o que. E era várias mensagens, as pessoas não estavam entendendo. Nem eu estava entendendo o que eu tava passando. E eu decidi, falei, não, quer saber? Eu vou fechar. Não foi fácil, eu falei, não, vou fechar, porque não tem lógica eu ficar pagando algo que eu não me sinto bem. Não tava me sentindo bem em estar naquele ponto comercial. E foram várias experiências, meninas, que eu passei ali naquele ponto que só Deus sabe. Só Deus sabe real. Lá não tinha cozinha, só tinha um banheiro, então era difícil pra mim ir no banheiro, porque eu tinha que fechar a porta de aço pra ir no banheiro. Era difícil pra mim almoçar, porque quando eu sentia fome, eu pedia, né, a marmita, e muitas vezes quando chegava a marmita, chegava um cliente, então muitas vezes eu almocei comida fria, gelada, e sempre priorizei as pessoas, gente, sempre priorizei os clientes. Eu acredito que isso foi um dos meus maiores erros, sempre priorizar cliente, e naquilo os clientes têm sempre razão, e não é assim, né? Suportei várias coisas que eu ouvia de clientes e isso me adoeceu, né? Então foi por isso que eu decidi fechar a minha loja, não sentia mais bem estando na minha loja. Era várias coisas para mim fazer e estava sendo muito cansativo. Era cliente que não valorizava meu trabalho, né? Era cliente que falava, R$60 essa roupa, esse cropped. Eu sei que lá no Brasil é R$20, porque eu moro no extremo leste de São Paulo. Então as pessoas têm fácil acesso, né, ao Brás. E foi muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. Então é isso. Vim contar o meu relato aqui pra vocês. Eu sei que o tempo que a gente está vivendo é muito complicado. Então, eu fechei a minha loja, vendi os meus móveis e hoje eu vejo que tem coisas que não valeu a pena eu fazer, não vale a pena eu ficar sem almoçar, sem me alimentar direito, ficar segurando, muitas vezes ficar segurando o xixi pra estar no comércio. Várias noites mal dormidas lá no Brás, enfrentei várias filas para sempre estar trazendo mercadoria. Eu me lembro de uma vez que eu dormi numa fila de uma loja super famosa para trazer mercadoria e quando chegou a minha vez tinha muita pouca coisa do que eu precisava, fora que chegou a minha vez e tinha mais de 100 pessoas atrás de mim. E aí eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero? Para mim chegar na minha loja, colocar a calça R$100 e pessoas falarem, nossa, tá vendendo R$100 se eu sei que no fornecedor é 60. E eu acredito que não é só o jeito que a pessoa falava, era o tom. Que eu acredito que o tom que mata, né? O tom do jeito que a gente escuta determinada coisa. Então, foram vários fatores, foi a crise, mas eu acredito que realmente pesou, foi eu não estar bem. O meu emocional não está bem. Eu acredito que quando a gente não tá com o emocional bom, gente, nada flui.
né? Na verdade, ainda tava fluindo quando eu estava em casa. Até que eu fechei a loja. Recentemente falei, não, vou ficar com atendimento online, mas também não é a mesma coisa, né? Eu tenho uma clientela que não tem como eu trabalhar no online atendendo em casa. Ia ser se eu tivesse um lugar para colocar todas as mercadorias e atender, né? Então, esse ano eu falei que vou ficar no online até o final do ano. Ano que vem eu não pretendo mais trabalhar com roupas, mas vamos ver, né? O futuro só a Deus pertence. Hoje estou melhor, já tem 3 meses que eu não tô realmente na loja e tô me sentindo muito bem. E eu acredito que o lugar que eu tava me fazendo muito mal, tava me adoecendo, gente. Eu juro pra vocês, dor de cabeça é muito raro eu tá sentindo. Aquele negócio que eu sentia que parece que tinha alguém em cima de mim, eu não sinto mais. E quando eu passo na onde que era a loja, vocês acreditam que eu não sinto nada? Eu pensei que eu ia ficar triste ou coisa do tipo. Gente, eu não sinto nada. E eu recebo muita mensagem das clientes falando: ah, Stephanie, eu passei lá na loja, dá mal saudade de você, porque todo santo dia, das 11 da manhã até as 7h30, até as 8 horas da noite, eu tava lá na loja. Então, as pessoas que sempre passavam por lá, querendo ou não, acaba tendo, como que eu posso dizer? Ficava mais próxima e já sabia, né, a rotina, eu já sabia até a hora que elas passavam, e elas sabiam que aquele horário que elas passavam, eu ia estar ali, e me mandava mensagem perguntando de mim, que dava saudade, coisa do tipo. Então, eu acredito que o ambiente que a gente tá pode sim acabar com o nosso psicológico, com o nosso emocional. E eu tava querendo ficar com a loja só por causa de ego mesmo, por ser um ponto que eu achava ok, né? Por ser no bairro periférico. Mas eu vi que a minha paz vale muito mais, né? E eu sei que eu sou esforçada. Gente, não consigo ficar sem dinheiro, então vou sempre trabalhar. Vou ter um trabalho digno pra mim ter o meu dinheirinho. E é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas vocês me dizem aí o que vocês acharam, me contem também a experiência que vocês têm, ou se vocês estão passando por algo parecido com o comércio de vocês. Aconselho de coração, gente, pelo menos agora em 2025, para vocês não abrirem comércio. Depois que eu fechei a minha loja, né, eu vi várias pessoas também fechando os comércios. Muitas pessoas no meu bairro quebraram, que falavam que tava difícil competir com várias plataformas famosas, né, que era muito difícil e os aluguéis não era nada barato, né. E então, se tem um conselho que eu falo pra vocês, pelo menos agora, gente, aguardem. Eu acho que não é o tempo de abrir comércio, né? E também vocês já têm uma experiência que quando vocês abrem um ponto físico, vocês vão abrir mão de muita coisa. E não é mil o flor de rosa, sabe? É muito cansativo vocês estar no comércio, mas não quero desanimar ninguém também, mas com uma ex-lojista que teve uma loja física, eu falo, gente, aguardem, pelo menos 2026, eu acredito que agora não é um ano para ninguém abrir comércio. Fiquem no online, eu acredito que o online vai ganhar um mundo, gente. Eu aprendi a comprar muita coisa no online. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.